Se colocar de pé na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Dê a paz para o teu irmão aí do teu lado aí. Mesmo de longe aí. Só acenando com a mão. Você está dando a paz. Amém. Glória a Deus. Eu tenho duas notícias para dar para vocês. Lá no céu não tem coronavírus, viu? Lá no inferno também não tem. Lá no céu só tem paz. Mas infelizmente o inferno não para, né? Mas nós estamos aqui na presença de Deus. Por mais que no nosso mundo esteja esse caos, nós sabemos que o nosso Pai Celestial nos tem guardado, nos tem protegido. Amém? Então convido você a fechar o teu olho, os teus olhos, e levantar suas mãos aos céus, e peça a Deus a criar a cada dia mais temor no teu coração, porque a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em tua presença, meu Pai, e nós clamamos a ti. A tua igreja já orou na tua presença, já falou contigo. E nós sabemos, meu Pai, que nosso coração está temeroso em tua presença. Nós sabemos que não é medo, mas é respeito pela tua glória, Senhor. Por isso, cria dentro de nós, a cada dia, Senhor, mais temor perante a tua palavra, para que possamos fazer a tua vontade, a executar a tua vontade aqui na terra, meu Pai. E quando a tua vontade é feita, nós estamos protegidos, guardados diante de ti, ó Pai. Por isso, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, Senhor, que ora, que clama em tua presença, meu Pai. Nós apresentamos diante de ti, Senhor, vidas que foram atingidas por este vírus, meu Pai, ou qualquer outra doença. Nós repreendemos todo o mal, Senhor, através do nome de Jesus. Porque pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, e nós apresentamos diante de ti, meu Pai, familiares, conhecidos nossos, meu Pai, que foram atingidos com essa doença, e nós repreendemos no nome de Jesus, ó Pai, e declaramos a tua cura, o teu milagre na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu convido o irmão Diego aqui, cara. Irmã Tami, para a gente estar louvando ao Senhor com hino, né? Glória a Deus. Quem é vaso do Senhor aqui? Amém? Nós somos vasos escolhidos por Ele, né? E este hino fala para a gente quebrar o vaso. Às vezes o vaso dá algum defeitinho, né, pastor? É bom quebrar ele e fazer de novo. Fazer um vaso novo novamente. Com as mãos do Senhor fica perfeito. Não deixa sua mão pegar nele, não, que não vai dar certo. Mas através do poder do nosso Senhor, nós conseguimos ser uma nova criatura. Porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo para a honra e glória do Senhor. Vamos louvar a Deus? Então eu convido você a soltar a sua voz na presença de Deus e adorar Ele com toda a tua força. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair
teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Estas casas pra render tudo que sou a ti, tudo que eu te dar. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas. Basta um olhar nos rostos, perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Como é que quebra o vaso, irmãos? É se machucar? Não é. É quebrar o orgulho. Ser humilde na presença de Deus. Tudo aquilo que não é da vontade dEle seja arrancado das nossas vidas e reconhecer a grandeza dEle. Aí sim, o vaso vai ser quebrado e feito de novo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus? Livro de Provérbios, capítulo 28. Versículo 9. Provérbios, capítulo 28, verso 9. Acharam? Amém? A palavra de Deus diz bem assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Amém? No primeiro versículo do capítulo 28, fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Podeis assentar. Glória a Deus. O versículo é bem claro, né, irmãos? Que diz, né? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei. O que é a lei?
é a palavra de Deus, né? Até a sua oração será abominável. Então Deus quer falar conosco nesta noite, através dessa palavra. Quem vai recebê-la? Eu já recebi. Eu estava ontem em casa meditando, vi esse versículo no meu coração. Então essa é a palavra. Então Deus nos diz que o homem ou a mulher que desvia os ouvidos, quer dizer, o que é desviar? Você pode até ver, né? Pode até escutar, mas desviá-la do seu coração. E se a pessoa não dá crédito à palavra de Deus, no que Deus está falando e for contra ela, até a oração que ele fizer vai ser abominável, né? No primeiro versículo do qual eu citei para vocês, que fala que os perversos, eles fogem sem que ninguém os persiga, né? Mas o justo, ele é intrépido como o leão. Quando a pessoa ela vive a palavra de Deus, ela é justificada, ela é um justo, né? Como foram os homens de Deus? Eles não fogem por causa de qualquer coisa. Porque quando o leão ele está numa caça, ele não desiste. Ele vai para cima, né? E quem é justificado pelo leão da tribo de Judá, não vai fugir da guerra. Amém? Pelo contrário, ele vai para cima. Porque quem tem o poder de Deus, tem a palavra dele, tem tudo. E nem à toa que a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. O rei tem o quê? A palavra. Quando o rei dá o decreto, ninguém pode mudar mais. Está decretado, é assim ou não é? E é assim Deus na nossa vida. Quando nós damos ouvido à palavra dele, nós já estamos com a vitória garantida. E nós não vamos retroceder. E isso é visto na vida até dos homens de Deus. O profeta Elias, ele era um homem intrépido. Era um homem que desafiava. Mas um dia, Elias deixou um pouquinho de medo entrar no coração dele. Para onde que Elias foi? Para uma caverna. E nem sabia que tinha 7.000 que não tinha se dobrado o joelho diante de Baal. Então, dar ouvidos ou escutar a palavra de Deus, cria coragem dentro de nós. Cria certeza, né, convicção de que a vitória vai ser certa. Se você tivesse medroso dentro de casa, você não viria aqui hoje na oração. Não sei o quê. Não. Porque você é de Deus, você tem intrepidez pela palavra dele, você não se entrega a qualquer coisa. Você vem buscar força espiritual, palavra de Deus, para você ter vitória. Mas o problema, irmãos, é que muitas pessoas, nesses dias, né, ou durante todas essas décadas, anos, milênios, muitos deles deixam de dar ouvido à palavra de Deus, né? E isso não é do agrado de Deus. Abra a tua Bíblia aí, em Isaías 42, da qual a palavra de Deus vai nos ensinar mais ainda um pouco. Aleluia. Isaías 42, verso 18 a seguir, que diz: surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como o meu amigo? E cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Então, olha, comparando aqui com Provérbios 28, 9, né? Muitas pessoas, aqui o texto está falando de cegos físicos, irmãos, ou surdos físicos. São cegos e surdos espirituais. Pessoas que tinham a palavra de Deus diante deles, servos do Senhor, que meditava na Torá, na lei, mas não estava dando ouvido. Não estava com os olhos espirituais fixos
para compreender a vontade de Deus. E Deus fala ainda, né? No versículo 20: tu vês muitas coisas, mas não as observas. Uma coisa é você ver, outra coisa é você observar, dar ouvidos, colocar em prática, né? A palavra de Deus, ela foi te dada? Você recebeu ela? Medita nela, observa mais, né? Porque muitas pessoas lêem esse texto aqui e acham que está falando do surdo físico, né? Não entendeu a palavra. E Deus continua dizendo, né? Foi do agrado do Senhor, versículo 21, por amor da sua própria justiça, engrandecer o quê? A lei, a palavra, e fazê-la o quê? Gloriosa. Quer ver a glória de Deus? Observa a palavra, vive ela, a cada dia, praticando, né? E você vivendo essa palavra, você vai ver a glória de Deus. É algo glorioso. Se nós depender da palavra do homem, nós estamos perdidos, né? Das tradições. Mas quando nós dependemos daquilo que Deus falou, Ele vai nos fazer pessoas intrépidas para ter a vitória. Amém? Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárcere. São postos como presa, e ninguém há quem os livre por despojo. E ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo? Israel aos roubadores. Acaso não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, à sua palavra, né? Em Jeremias 29, versículo 11, a Bíblia fala que os pensamentos de Deus a nosso respeito é de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quer dizer, os pensamentos de Deus a nosso respeito é de paz, é de amor, é de dar a vitória, é de fazer você grande, exaltar você aqui nessa terra. Mas quando nós não damos ouvido à palavra dele, e seguindo nos nossos desejos, na nossa vontade, aí é certeza que o mal vai nos alcançar. Mas quando nós estamos dentro da lei do Senhor, dentro da palavra dele, não há mal que vai nos alcançar. Porque nós estaremos sempre à frente, como Israel estava, sempre à frente dos egípcios, né? Tentaram até alcançar, mas foram tragados pelo mar. Então a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. Ele quer dar a vitória para nós, mas nós temos que estar no centro da vontade dele, que é a palavra dele que nos dá a vitória, irmãos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isso lhes ateu fogo ao redor. Contudo, não atenderam e os queimou, mas não fizeram caso. Quantas não são as pessoas que conhecem a palavra de Deus, sabe da verdade, conhece, mas por causa da falta de prática, está com o casamento arruinado, está com a família arruinada, está perdendo o emprego, está perdendo tudo, está sendo saqueado, só pelo fato de não dar ouvido à palavra de Deus. Então nós temos que ouvir e colocar em prática, porque Deus requer isso de nós. Entenderam até aqui? Amém? Então abra a sua Bíblia agora, lá no profeta Malaquias. Agora vamos para a parte prática, mais prática agora, né? Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. Aleluia. Versículo 9. Vamos fazer duas comparações aqui, né? De como o povo se afastou e como eles ficaram lá na frente ainda. Acharam aí?
capítulo 1, versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis débade o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e é trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então Deus aqui, ele repreende a nação de Israel, que tivesse alguém ali na porta do templo, para que nem deixasse eles entrar, para acender o fogo do altar, porque era uma oferta que não estava agradando a Deus. Mas por quê? Deus, ele começa dizendo no versículo 6, que naquele tempo, o filho honrava o pai, o servo honrava o senhor, o seu patrão, o seu governador, né? O seu presidente, o seu prefeito, mas ninguém estava honrando a Deus. Honravam por um pedaço, né? Não era fácil. Se era fácil honrar o pai, se era fácil honrar o governador, o presidente, o prefeito, não era fácil honrar a Deus? Não era fácil, né? Mas por causa de não dar ouvido à palavra de Deus, eles começaram a errar. E isto foram se afastando da presença de Deus, né? Não é que Deus foi mal com eles, é que eles mesmos que estavam desprezando o que Deus tinha dado. Então isso é muito perigoso, né? Nós temos que colocar em prática aquilo que Deus nos mandou fazer. Se você ouviu e entendeu, obedeça, né? Seja qual forma que for. Não estou falando de oferta aqui, mas em vários outros sentidos. É para honrar a esposa? Honra a esposa. É para honrar o filho? Honra o filho. É para honrar o pai? Honra o pai. Se é para perdoar, perdoa. Se é para amar, ame. Se é para dar bom exemplo no trabalho, dê um bom exemplo. Porque Deus, ele requer tudo isso de nós. Porque a palavra dele nos foi revelada pelo seu Espírito. Não foi homem que revelou a nós, mas foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, que abriu a nossa mente para entender e sermos felizes aqui nessa terra, obedecendo a palavra dele, né? Então, nesta época, foi assim, né? E Deus continua dizendo, né? No versículo 12: mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Então, a nossa oferta hoje é feita através do quê? Do louvor, da nossa adoração, né? E como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida diante de Deus, perante a palavra dele? Será que quando nós louvamos a Deus, oramos, fazemos súplicas, né? E ofertamos, será que Deus está recebendo? Nós temos que fazer a autoanálise dentro de nós mesmos, cada um de nós. Eu não posso julgar a ninguém, né? De forma alguma. Mas cada um de nós, a palavra que eu estou pregando aqui serve para mim e serve para você também, né? Todos nós temos que fazer isso lá do nosso interior e ver se Deus está recebendo. Como é que está sendo feito? Se nós estamos passando a mesma situação que esse povo passou, né? Para fechar, abre lá em Marcos,
capítulo 7. Marcos 7. Versículo 6. Que diz bem assim, ó. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha, quantas décadas, quantas centenas de anos passou, e o povo ainda estava errando, né? Só que de uma forma diferente agora, irmãos, né? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Quer dizer, rejeitou os preceitos, quer dizer, rejeitou a palavra de Deus, o mandamento dele, para obedecer o quê? A tradição dos homens. Quantas pessoas dentro das igrejas hoje que estão obedecendo a tradição de homens, fazendo coisa que tem nada a ver com a palavra de Deus e acha que está agradando. Isso é muito perigoso, né? E disse-lhes ainda, versículo 10: pois Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Lá em Malaquias, o povo honrava o pai, honrava o governador, o seu senhor, mas não honrava Deus. Aqui eles inverteram, né? Faça uma honra a Deus, né? Mas não precisa honrar seu pai e sua mãe. Olha como é que inverteram as coisas, né? Levando o povo o quê? Ao desconhecimento de Deus, né? Pela tradição deles. Então, Deus continua dizendo, né? Aleluia. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa e deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então vale a pena, irmãos, a gente dar ouvido à palavra de Jesus, né? Que ele pede, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós temos que ouvir e dar crédito. Eu não posso ouvir que um mandamento de Deus, assim, Deus fala assim, porque foi Deus que deu a palavra dele. Faça isto, e eu faço diferente. Deus não vai se agradar disso, né? Porque Deus, ele requer de nós a obediência à palavra dele. Amém? Entenderam? Então tá bom. Então, vamos fazer como diz lá em Provérbios:
não vamos, de forma alguma, desviar os ouvidos de ouvir a palavra. Pelo contrário, vamos ouvir, vamos dar crédito. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, através da sua palavra, é porque Ele quer fazer algo melhor, algo diferente. Quer fazer-nos crescer espiritualmente e ser pessoas mais que vencedoras através do nosso Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Amém? Que venhamos colocá-la em prática. Não negligenciar, não deixar de dar ouvido, mas praticá-la. Porque se nós não der ouvido à voz de Deus, a nossa oração de forma alguma vai chegar ao céu. Porque a gente vai estar obedecendo aquilo que está no nosso coração, que não é a vontade dele, né? E Deus não quer um coração cheio de impurezas, mas um coração que esteja cheio da palavra dele, para ele dar a nossa vitória. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor Anderson, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, deixa eu... Também. Assim. Glória a Deus. Os irmãos que trouxeram oferta, os seus dízimos, peguem na tua mão e vamos estar orando, né? Se tiver alguém que trouxe. Hoje já separei as minhas primícias, né? Então, feche os teus olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento em tua presença, meu Pai, as nossas ofertas, os nossos dízimos, porque nós reconhecemos a tua grandeza, o poder que o Senhor tem, porque tu és o grande Rei, o Deus excelso, que está acima de todas as coisas, e nós, tudo que nós pegamos, meu Pai, nós trazemos a tua casa, a casa do tesouro, e apresentamos em tua presença, meu Pai, que o Senhor venha multiplicar, não somente na minha vida, mas na vida de todos os irmãos, que tenham o prazer, meu Pai, de obedecer a tua palavra, e trazer em tua casa os seus dízimos, as suas ofertas. Nós te adoramos e te louvamos, meu Pai, pela grandeza do Senhor, de nos estar sustentando, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Quantos querem ser um leão intrépido? Uma leoa intrépida, né? Palavra poderosa. Deus seja louvado. Palavra magnífica. Sabe o que Deus falou para mim? Ele disse: diga-me, igreja, como é que eles saem de casa para vir me buscar? Porque o culto não começa aqui. O culto começa quando nós colocamos no nosso coração o desejo de ir. Como é que é o dia de culto? Para os nossos filhos que são abaixo de 12, ou que são acima, estão debaixo do nosso teto. Quando são pequenininhos, a gente gruda eles pelas mãos e vamos embora. Porque nós sabemos que vai fazer bem para eles lá na frente. Eu tenho meus filhos, vocês têm os seus filhos. E quando é pequenininho a gente traz mesmo. E alguns até torcem o bico. Não vou, mas vem, vão arrastar. Só que depois eles crescem. Eles têm as suas escolhas. Só que nós sabemos, porque a máquina da vida ela vai moer. E quando começar a moer, porque eles vão chegar na nossa idade também. Quando começar a máquina da vida a moer, eles vão lembrar de buscar o Deus Todo-Poderoso. Então, eu não me preocupo às vezes se as minhas filhas deu uma esfriada ou não. O que eu tenho convicção é que elas foram ensinadas. E a hora que a máquina da vida começar a moer, ela sabe a fé que os pais dela têm e aonde elas vão buscar. E assim é cada um de nós aqui. Amém? Eu quero chamar o Cauã. Chega aqui, Cauã, por favor. Esse jovem de Deus que já, desde pequenininho, os pais traz na presença de Deus, ele nos ajuda bem aqui na igreja. Cadê Dudu e a Cícera? Dudu, vem, chega aqui, por favor, suba aqui. Que Deus abençoe. Foi aniversário do Cauã no sábado. E como não teve culto no domingo, né? Então os pais prepararam um vídeo, né, irmã Cícera? É isso?
Então vamos lá, Diego, põe aí para nós o vídeo em homenagem ao Cauã. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que traz esse menino na presença de Deus. Isso é lindo. Certo, meu querido? Deus abençoe. Então vamos lá, ver. Quer vir para cá um pouquinho? Daqui dá para ver. Enquanto vai preparando ali, está ali o pastor Fernando com a Nicole. Deus abençoe. Já está na nossa família Ágape, a irmã Zilda. Depois nós vamos, né, os irmãos vão conhecendo ele melhor, enfim. É uma benção. Não deu certo? Então vamos de improviso? Irmã Cícera, aquilo que sai do coração é mais bonito, às vezes, né, do que está no vídeo, né, Dudu? Então é isso aí. Deu certo, olha lá. Agora vai, Diego. Vai, então vai. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda, né, irmão? Isso. Chega aqui, Cauã. Vem daqui que você vê melhor. Oh, que maravilha. Aleluia. Me chama sobre as águas. Que bênção. Aplauda ao Senhor enquanto eu vou aqui preparar para a Cícera. Diga aí, Cícera, o que você quer falar para o seu filhão abençoado? Só quero agradecer a Deus. Eu tenho muito orgulho de você e vou te amar para sempre. E sempre vou estar do seu lado. E você nunca saia da presença de Deus, porque esse é o caminho que eu te ensinei a andar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quer falar algo aí, Dudu? Uma ocasião tão bonita como essa. Aleluia. A paz, meus queridos. Hoje em dia é difícil a gente criar filhos, né? E trazendo a presença de Deus, né? Ensinando aquilo que é bom, o que é ruim, para que ele tenha uma escolha certa, né? Que nem a gente vê muitas crianças perdidas, onde os pais procuram mais escolhas, se refugiar em bares, festa, e as crianças acabam crescendo sem ter uma escolha boa, né? Sem conhecer o Deus vivo, onde ele pode ter um recurso, né? Onde ele pode buscar, onde ele vai encontrar aquilo que ele precisa mais para frente, no decorrer da vida, né? Nas lutas. Só que isso tem que ter um ensinamento, porque cresce e depois para tirar da mente tudo que aprendeu, dá trabalho. É muito difícil. Que nem tem muitos pastores aqui que estão lidando com famílias aí já, que estão começando agora, eles sabem que não é fácil, né? Então traga os seus filhos para que eles venham aprender a conhecer a Deus. Hoje as pessoas, eles dizem assim, mas eu nasci no berço evangélico. Isso não resolve. Não adianta você nascer no berço evangélico e morrer na cama do diabo. Não resolve. Então a gente temos que permanecer. Não é fácil, né? Não é fácil, mas não adianta. Eu nasci no berço evangélico, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Só que o diabo ele vai atacar a cada um. É individual, é separado. Mais uma vez eu digo, não adianta, nasci no berço evangélico e morrer na cama do diabo, não dá certo. E eu quero te dizer, meu filho, que o Pai não tem muita coisa para te dar, mas a presença de Deus é o que basta nas nossas vidas. E eu quero dizer que eu te amo!
Deus abençoe. Vamos ficar de pé, fazer uma oração para essa família. Aleluia. Senhor Deus, nós abençoamos, ó Pai, essa família. Abençoamos o Cauã. Ó Deus, ele fez aniversário no sábado. Que o Senhor continue direcionando ele nos teus caminhos, ó Pai. Direcionando ele para as veredas da justiça. Deus abençoa, Senhor, cada dia mais o teu povo que veio orar, o teu povo que veio te buscar e a certeza, a convicção que já saíram com a resposta, porque o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Depois a festa vai ter que ficar para uma outra ocasião, né? Mas não vai faltar oportunidade. Deus abençoe, viu, querido? Aleluia. Tem recadinho, pastor Olu? Se não tivesse a pandemia, o pessoal já... Aleluia. Ô, pastor Fernando, chega aqui, por gentileza, com a Nicole. Glória a Deus. Pastor Fernando, ela veio de uma luta. Quem diria que... Quantos oraram pelo pastor Fernando? Então, suba aqui, por gentileza. Que Deus abençoe. A Nicole, suba aqui, Nicole. A Nicole... Os pré-adolescentes aí, né? As meninas vão ficar naquela turminha, aquela resenha, né? Dos jovens, né? E o pastor Fernando venceu o Covid, ficou na UTI um tempo. Então fala um pouquinho para a igreja, que a igreja orou bastante pelo senhor. Graça e paz, meus irmãos. Eu sei que muitas pessoas estão passando por medo dessa doença. E realmente nós temos que ter medo, porque só quem teve, passou por lá, que sabe quanto é terrível, né? Eu fiquei 9 dias internado. Eu já tinha ido no hospital 3 vezes. Na terceira vez que eu fui, eu estava com 80% de oxigênio só. 80% de oxigênio, se você estudar, é o suficiente para entubar. Eu estava em condições de ser entubado, por falta de oxigênio no sangue. E eu podia até dar um AVC. Só que quando eu cheguei lá, que eu fui internado, que já era a terceira vez que eu tinha ido no hospital, eu já vinha doente há alguns dias. Comecei a receber oxigênio no meu nariz, comecei a fazer alguns exames, tomar alguns remédios, né? E eu fiquei 9 dias no hospital e fiquei 2 dias na UTI. Eu sei que a igreja estava orando, louvo a Deus pela vida de cada um, o pastor falou para mim, você estava orando, né? Foi dias terríveis. Mas depois que veio de uma tempestade, vem a calmaria na vida da gente. E tudo a gente aprende. Muitas coisas aconteceram na minha vida nesse tempo. Um dia eu vou ter a oportunidade de contar para os irmãos, que nós vamos andar junto agora, em nome de Jesus. Muitas coisas aconteceram. Nesse tempo que eu estava lá, eu tive um particular com Deus. Eu tive um tempo com Deus, porque eu fiquei isolado no quarto, sozinho. E muitas coisas que há anos não se resolvia na minha vida. Há anos, eu digo. Eu saí lá e falei para minha esposa, saí com 3 metas para me resolver na minha vida particular. Falei, eu vou resolver isso e vou resolver já. Coisas que estavam pendentes há anos. Deus resolveu em 2 semanas. 2 semanas depois que eu saí de lá. Você sabe que a gente não precisa esperar chegar nesse ponto de você ficar isolado para você ter um particular com Deus. Você pode ter um particular com Deus agora. Você não precisa chegar num tempo difícil para você ter. Eu caminho com Deus já há 16 anos e eu precisei desse tempo com Deus, né? E eu sei que minha vida tem um marco depois da Covid, antes da Covid e depois da Covid, né? E uma das decisões que eu tomei foi trocar de igreja. Já tinha visitado os irmãos há algum tempo já tinha vindo aqui no culto. E eu liguei para o pastor e falei, está decidido, eu vou andar com os irmãos lá, né? Nós já tínhamos conversado, eles já foram na minha casa, nós tínhamos conversado, e uma das decisões era essa, de eu buscar um outro lugar para me congregar, né? E glória a Deus que eu estou aqui com os irmãos, né? Tudo passou, querido, porque Deus não nos abandona nunca, jamais. Ele nunca nos abandona. Então eu sabia que eu não iria morrer. Eu sabia que eu não iria morrer, mas nós somos humanos. E quando eu estava num quarto lá na Santa Casa, e na televisão só falava, morreu tanto de Covid, morreu tanto de Covid, morreu tanto de Covid. Eu falei assim, mas eu estou aqui com Covid. Eu
falei assim, será que eu não vou morrer? É o medo humano, né? Mas no fundo eu sentia que eu sabia que eu ia sair dessa. Aleluia. Né? Eu sabia que ia passar, né? E eu sei que tudo isso tem a ver com o coração dos irmãos, que eu agradeço a Deus para a vida de cada um aqui. Amém, queridos? Eu quero ter a oportunidade de conhecer os irmãos, caminhar com os irmãos, falar um pouco da minha vida e dividir um pouco da minha experiência que eu tenho, que eu poder ajudar, eu estou à disposição. Amém, querido? Muito obrigado a todos aqui, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus abençoe, pastor Fernando. Deus abençoe a Nicole. Nicole está aí, né? O Diego vai ficar de olho na Nicole, porque ela é levita. Enfim, jovem, todo vapor, né? Cheio de gás. E também a irmã Zilda, que está vindo também, né? Então, eles vão, como diz, comer um saquinho de sal com a gente, vai caminhando um pouquinho, vai conhecendo todo mundo, mas não tem frescura, não é esse povão que o senhor está vendo aí. Tá bom? Vamos aplaudir o senhor pela vida deles, Deus abençoe, sejam bem-vindos, viu? Aleluia. Ok, minha esposa lembrou, bem lembrado. Está ali também o irmão Leandro, e a irmã Ana já está recuperada também do Covid. Deus seja louvado. Na quarta-feira ela já vai estar com a gente. Domingo tem Santa Ceia, viu, irmãos? Então, se o decreto não sair, se sair, nós vamos ter que antecipar. Mas nós vamos tomar Santa Ceia. Certo, pastor Rodrigo? Vamos embora então? Deus despede o teu povo debaixo dessa palavra. Dá uma rica continuação na nossa semana. Que possamos ter uma excelente terça-feira, uma noite de sono reparadora. E na quarta-feira possamos estar aqui buscando ao Senhor mais um pouco, crescendo na graça e no conhecimento em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com cada um de nós hoje e sempre. O povo de Deus diz: Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Olá, meu nome é Isabela. Sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para